Meus amados, o negócio tá feio. Depois de terem arrancado os filhos de Frank dos seus braços, ele decidiu escancarar os podres do sistema. E agora ele está expondo todos os esquemas ocultos envolvendo políticos poderosos no Brasil. Mas o que vocês fizeram comigo de tirar meus filhos de mim, vocês não fizeram eu recuar. Vocês fizeram eu ficar louco com vocês. Vocês fizeram eu perder a única coisa que me segurava. A única coisa que me brecava. A única coisa que me colocava medo, já. Agora vocês vão ver o que é um cara de verdade. Louco de verdade. Vocês querem ouvir a verdade? Então vocês vão ouvir a verdade. E eu vou trazer tudo essa parada aí. Já tô falando pra vocês. A mãe quem é? A mãe é o ministro Alexandre de Moraes. Ela manda e desmanda no primeiro comando da capital. Polícia de Tarcísio, né? Tarcísio não sei o que, gestão de derrite. Igual o Nunes, o prefeito de São Paulo. Ele é apoiado pelo Bolsonaro, que eu amo o mito, comenta 22 aí, mas o Nunes tava junto com o irmão Kaká lá na ONG lá na favela lá, certo? Junto com o irmão. Ele já denunciou as ligações de Alexandre de Moraes com o comando, de Nunes, e agora ele veio novamente a público fazer denúncias gravíssimas. Nesse vídeo chocante e revelador, ele traz à tona informações que podem abalar as estruturas do poder. São denúncias tão graves que farão você repensar tudo o que acredita sobre a política verdadeira. Será que você está preparado para saber a verdade? Você acredita nessas revelações? Comente agora e bora acompanhar cada detalhe desse vídeo estarrecedor. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Eu sou o Felipe Câncio, aqui eu abordo o assunto referente à política e à religião. Se você está chegando aqui agora, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e taca o like para esse vídeo. Já deixa o like agora mesmo para você não esquecer posteriormente. E o teu like vai ajudar que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Frank revela um submundo de corrupção, alianças secretas e esquemas que envolvem políticos, empresários de grande influência no Brasil. Amados, ele revelou um esquema absurdo que está incluindo ex-governadores, ex-presidentes e realmente isso é bombástico. Agora é hora de reagir. Assiste ao vídeo completo e veja cada detalhe dessa denúncia. E eu já te faço uma pergunta antes mesmo de assistir. Você acredita no que Frank está revelando ou será que tudo isso não passa de uma grande cortina de fumaça? Bom, rapaziada, hoje o vídeo vai ser um pouco mais, vamos dizer assim, pesado para alguns, mas é em cima da verdade, é em cima do que é. Vou tentar trazer para vocês um pouco do que eles não falam, o lado obscuro da Baixada Santista. Você que sai da sua casa em São Paulo, vai lá para a Baixada Santista, na Praia do Gonzaga, ou no Itapema, no Guarujá, vai em várias praias bonitas da Baixada Santista, não sabe o que realmente acontece na Baixada Santista, onde o maior esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, crime ambiental, extorsão acontece. Vamos por partes. Primeiro, Baixada Santista, né? Todo mundo conhece e sabe do Porto de Santos, aonde que é, vamos dizer assim, o ponto de partida da Coca para a Europa, né? Com destino a Portugal na maioria das vezes, vai para lá, que é o verdadeiro da Europa, né? Se não fosse Portugal, não teria tanta Coca na Europa. Mas vamos falar de Santos. Porto de Santos, aonde a maioria dos funcionários que trabalham lá são comprados, na verdade, vendidos, né? Onde mergulhadores conseguem colocar várias quantidades de coca no casco de navio e também dentro de containers. É o fim da picada. Essa é a Baixada Santista. Isso é o que eles mostram. Mas quem que é os manda-chuva da Baixada Santista? Márcio França manda e desmanda na Baixada Santista. Michel Temer manda e desmanda na Baixada Santista, inclusive no Vale também. Tem até a Pedreira, né? Que deveria ser investigado pela Polícia Federal. Eu gostaria de saber o que a Polícia Federal faz que não consegue detectar as coisas que todo mundo que é da Baixada Santista sabe que acontece. Inclusive os esquemas com as prefeituras, lavagem de dinheiro, times de várzea, jogadores de futebol, entre várias outras coisas. Um crime ambiental gigantesco acontecendo com retirada de areia da praia e cada vez a praia diminuindo. Por quê? Porque estão tirando a areia da praia, assim como fazendo homenagens para pessoas que fizeram atentado contra policiais na Baixada Santista. É o caso do vereador Lincoln Reis, acho que é vereador esse cara aí, político, né? Lincoln Reis,
tá fazendo uma homenagem pra Careca e Pichote lá na Baixada Santista. Quem é Careca e Pichote? Vamos lá. Careca e Pichote é uma dupla de funk da antiga relíquia. Careca partiu no seu salão de cabeleireiro, né, por causa dos ninja, e o Pichote foi em cana. Pichote é o mesmo que entrou dentro da delegacia e atingiu 2 policiais civis lá dentro, fora o tanto de azeitona que eles mandou lá para dentro da delegacia na época dos atentados. E esse cara está sendo homenageado por políticos da Baixada Santista. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: STF, vamos lá. Ninguém quer falar, todo mundo tem medo de falar, mas até quando a gente vai se enganar e ver em falar, né, e não falar, na verdade, o que realmente significa isso? Por que ninguém deles aí se posiciona em relação ao André do Rap, que é apontado para a comunidade e para todos os integrantes de FARC como número 1 da fronteira do Paraguai e também o responsável pelo Porto de Santos? Aí que entra o fio da meada, que eu quero que vocês busquem o entendimento, que eu não posso falar tão abertamente, até para precaver minha liberdade, né? Estou falando um pouco mais rápido para ver se cabe tudo em 15 minutos. Vamos lá. Presta atenção que vocês vão entender. André do Rap, responsável por toda a logística da Coca para a Europa e do verde do Paraguai para o Brasil. É o André do Rap, certo? Ele foi preso e foi solto por quem? Pelo STF. Então vocês que ficam falando para mim que eu falei demais, que a mãe não é isso, que a mãe não é aquilo, então me responde, por que o número 1 da logística de fazer as mercadorias chegarem aos seus destinos está solto? E ninguém, absolutamente ninguém chegou nem perto de pegar ele. Dr. Lincoln Gaquias está mais preocupado com o Cebola, que também é responsável pelo transporte público e uma boa parte da lavagem de dinheiro, mas ninguém fala do André do Rap. É como se o cara fosse intocável. É como se ele fosse, tipo, como que eu posso dizer para vocês assim, um protegido da mãe. Por quê? É o responsável de toda a logística, né? Para quem não sabe, o André do Rap pegou o lugar que era do Pavão, na fronteira do Paraguai, que foi tentado ser tomado pelo GG do Mangue. Então o André do Rap é visto como um cara com grande potencial na logística e é tratado como uma pérola do crime organizado. E o PC está aí investindo forte na política, através do que o André do Rap faz na Baixada Santista. Soltaram o cara que a Baixada precisava para andar, para a Coca ir para a Europa. E quem soltou foram eles lá. Pede explicações para eles. Agora pede explicações para a Polícia Federal também. O motivo de não ser investigado o crime ambiental de retirada de areia, derrubamento de mata, tudo que acontece na Baixada Santista. E o porquê a pedreira do Michel Temer não é investigada e as ações do Márcio França na Baixada também não são investigadas. Pedir explicações sobre, né? Peraí que eu vou pegar aqui para me ler aqui. Sobre o... Como que é o nome dele? Que eu esqueço o nome, né, pessoal? O vereador de São Vicente, Marcelo Corrêa, que foi embora, né, dentro da padaria, na Baixada Santista. Por que vocês não estão falando dos candidatos e pré-candidatos a vereadores e prefeitos da Baixada Santista que foram eliminados na Baixada Santista? Por que vocês não falam, vou trazer isso aqui para vocês, por que vocês não falam que a Rosana do Vale, inclusive a própria Rosana do Vale não tem coragem de falar nada, absolutamente nada, ela fica quieta, ela não via ela se posicionar, né, sobre isso aqui, essa faixa que foi colocada nas comunidades da Baixada Santista a pedido do Marcelo Tel, né, irmão do Bi, o narcotrá da Baixada Santista. Por que vocês não falam do que é e o que representa esse cidadão aqui, né, que está ao lado de um integrante de uma ONG e integrante da FAC do PC? Esse cidadão aqui, né, que eu tô proibido de falar o nome dele, né, mas como é uma pessoa pública, creio que posso mostrar a imagem aqui, ó. Olha ele aí, ó. Quem conhece, conhece. Quem sabe quem é esse coroa aí do lado? O de relógio de ouro é o Kaká, integrante do PC e também responsável pela ONG, né? Por que a Polícia Federal não consegue investigar esse? E agora, para vocês pasmarem ainda, vocês sabem que o prefeito de São Paulo é o nosso queridíssimo e excelente Nunes, né? Nunes. Bananinha, como diz o Pablo Marçal. E ele também tá junto com o Kaká. Ele tá junto com o Kaká também. O mesmo cara, olha lá, ó, em diferentes momentos. Ou seja, esse Kaká tem muito acesso à Prefeitura e à Câmara de Vereadores de São Paulo, né? Só que a ONG dele é limpa a Polícia Federal, hein? Porque eu sei quem é ele, eu conheço ele.
entendeu? E sei que é integrante. Até quando vocês vão negligenciar as minhas denúncias ou vão querer descartar como se não fosse nada? Vocês têm que entender, irmão. Eu fiz parte. Eu sou um cara aqui do YouTube que traz a denúncia que viveu, que sabe a realidade do que está falando. Não um historiador, um pesquisador, um analista de números. Não, irmão. Eu vivi. Um cidadão comum que viveu também, que participou, fez parte e sabe muita coisa sobre eles, mas vocês preferem me deixar de lado. Mas vamos lá, a gente vai continuar. Por que a Polícia Federal não consegue explicar isso? Por que a Polícia Federal não consegue, de jeito nenhum, alcançar o prefeito de Embu das Artes? Por quê? Quantas denúncias a gente recebe aqui no canal sobre o prefeito de Embu das Artes e o que acontece lá? E os vereadores que partiram na Baixada Santista? O que vai acontecer? O que aconteceu com as famílias deles? Por que todo mundo é calado? Por que o Jornal da Tribuna não fala? Por que ninguém fala? Por que a gente não vê o mesmo empenho do ST e o F lá, né? Que nem pode ficar falando muito. Por que a gente não vê o mesmo empenho deles em tentar prender o Bolsonaro, em tentar prender o André do Rap? Por quê? Porque para eles é mais importante prender o Bolsonaro do que o André do Rap. E vocês da Europa que assistem meus vídeos? Quando vocês vão começar a se posicionar aí? Os brasileiros que vivem na Europa mesmo, começar a se posicionar nos países que vocês estão aí, mostrando meus vídeos para os políticos aí, marcando os políticos aí, para eles verem a realidade. Que o Brasil está preocupado, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro está preocupado em prender um ex-presidente que está sendo forjado numa suposta tentativa de golpe, ao invés de prender o cara responsável por mandar toda a coca para vocês aí da Europa aí. Hein? Cadê? O que é mais importante? Forjar um ex-presidente num suposto, porque não tem prova, um suposto golpe que nem aconteceu, ou um narcotrá cruel e impiedoso que nem o André do Rap? Vamos acordar, povo. Até quando a gente vai viver desse jeito aí? Até quando? Por que ninguém fala do Geraldo Alckmin? Hein, Geraldo Alckmin? Por favor, venha a público, explique tudo o que aconteceu. Explique tudo o que aconteceu de 2004 para frente. Explique a partida do seu querido filho. Explique. Dê uma explicação pro povo brasileiro. Por que você tá sempre aí comendo uma beiradinha? Por que ninguém tira você fora? Você nunca sai fora de tudo. Você sempre tá comendo uma beiradinha, independente de quem tiver. Por quê? Hein? Por que você não explica o acordo da Craco? Por que você não explica isso para as pessoas? É muita coisa que vocês estão escondendo e eu vim passear a pedra no sapato de vocês. Porque diferente de outros que vieram antes de mim, eu não tenho o rabo preso com ninguém. Todo mundo sabe meu passado. Eu era um nada. Eu era um quinta categoria. Eu era uma pessoa da qual me envergonho hoje muito. E até hoje sou um pecador perante Deus. Entendeu? Não sou santo. Não tenho medo de ser cancelado. Não tenho partido político. Não tenho religião. Não tenho nada, irmão. Nada. Não tem ninguém por trás de mim. Aqui é um celular, né? A internet, eu e uma cadeira. Só. E a realidade vivida, não história contada. Quando eu falei que nas eleições passadas na Baixada Santista teve uma reunião no Morro da Nova Sintra com vereadores para mapear aonde poderiam e não poderiam fazer campanha, onde eu falei que tudo foi manipulado por Lincoln Reis, por Pereto e por Marcelo Tel ganhar, e vocês não acreditaram em mim. Agora eles ganharam, agora estão caçando um, caçando o outro, mas não pega todo mundo. É tipo assim, rapaziada. Eu particularmente fico vendo o que está acontecendo com o Brasil e fico como? Pão e circo para o povo e eles nunca se revoltarão. É isso que está acontecendo. Você está aí agora numa ressaca de carnaval ou pensando que roupa que vai usar à noite no carnaval. Enquanto isso, está acontecendo um crime ambiental lá na Baixada Santista, onde estão sendo retirados toneladas de areia lá na praia, vários desmatamentos, casas, Minha Casa Minha Vida, sendo vendidas por integrantes do PC. Pode pegar todas as casas dadas por Minha Casa Minha Vida, todas as casas, os predinhos, as casinhas, todas as cidades da Baixada Santista. Todas é o maior ponto de tráfico da Baixada Santista. Todas são dominadas pelo PC. E isso não é só na Baixada Santista, é em todo o estado de São Paulo. No estado de São Paulo inteiro, todas as casas que foram disponibilizadas por Minha Casa Minha Vida, CDHU, Prefeitura, todas estão na mão do CRI organizado do PC. E eu quero que você prove para mim uma comunidade que foi do Minha Casa Minha Vida que não tem integrante do PC e que não tem boca instalada lá.
e que integrantes do PC vendem. Porque, para quem não sabe, talvez o Dr. Lincoln não tenha falado para vocês, mas existe um setor dentro da FAC PC chamado setor imobiliário. Esse setor é responsável pelos imóveis da organização. E esse setor é responsável por fazer acordos com prefeituras para ganharem, né? 3, 4 casas quando for fazer a contemplação das casas para as pessoas que ganharam. Então 3, 4 casas sempre vai para a FAC. Isso é uma denúncia séria, real, verdadeira, que ninguém está dando credibilidade. Frank trouxe denúncias chocantes, amados, que se forem verdadeiras realmente expõem um dos esquemas mais terríveis já visto aqui no Brasil. Amados, e a pergunta que fica é: você acredita nessas denúncias que você acabou de ver? Você acredita que realmente existe um sistema que protege certos nomes enquanto persegue outros? Comente aqui embaixo deste vídeo. Amados, depois que aconteceu isso com o Frank, a cada vídeo ele vem denunciando esquemas envolvendo grandes nomes da política. Porém, muitas pessoas acham que é teoria de conspiração, muitos não acreditam. Mas essas denúncias, se realmente for verdade, estamos vivenciando um dos esquemas mais podres dentro da política brasileira. Você acredita em tudo isso? Comente aqui embaixo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Compartilhe o máximo possível. Deixe a tua opinião, certo? Que é muito importante. Deixe o like. Fique com Deus, que Deus abençoe você e a tua família. E é claro, vamos orar para que nada aconteça com o Frank, porque essas denúncias que eles estão fazendo realmente está pondo a sua vida em grande perigo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!